Concurseira, concurseiro, tudo bem? Estamos começando mais uma aula para analisarmos temas de atualidades agora sobre o nosso país. E vou repetir uma coisa que eu sempre digo. Mais do que dominar um determinado conteúdo, mais do que estudar a matéria que nós vamos ver agora, é a minha capacidade de estabelecer relações. Por exemplo, o título da nossa matéria a ser estudada agora chama-se As Tentativas de se Criar um Novo Mapa do Brasil e, automaticamente, de que se criar novas unidades federativas, de se redesenhar o nosso país. Que relações podemos fazer? Fazendo uma analogia aqui, você sabe que a Espanha e toda a Europa passam por uma crise econômica tremenda. E esta crise econômica na Espanha provoca o quê? O sentimento de nacionalismo, tanto do povo basco como do povo catalão. E isso cria aquela vontade de separar-se da Espanha, no caso. E no Brasil, quando eu digo para vocês as tentativas de criar um novo mapa do Brasil, ou seja, de retalhar novamente o nosso país. Porque veja só, acompanhe comigo o mapa do nosso país, o mapa do Brasil político, certo, concurseira, concurseiro? Você está olhando aí para ele agora, para o mapa político. A impressão que temos é que isso é eterno, que sempre foi assim, que sempre o Brasil teve esta configuração, este desenho que você observa, que se eu for fazer uma descrição rápida aí do que existe do ponto de vista político, seria mais ou menos assim. 27 unidades federativas, e eu preciso trabalhar com o termo unidades federativas pelo seguinte, geralmente você encontra nos livros didáticos, né, 26 estados e o Distrito Federal. É mais fácil. É mais comum eu argumentar 27 unidades federativas, porque o Distrito Federal não pode ser chamado de Estado. E qualquer documento que você venha a assinar, nunca lhe pergunta qual estado você está ou que você nasceu. Lhe pergunta qual a sua UF. Então é importante nós estarmos ligados a isso. E, além das 27 unidades federativas, que é uma divisão política, nós temos ainda um recorte dentro desse país de 5.565 municípios. O IBGE nos dá essa informação, entrou lá na página do IBGE, você vai ver isso. Esses 5.560 municípios estão em um mapa que eu quero que você observe agora também, que não é comum para nós. Olha só. Olhe para este mapa. Este é o mapa municipal do Brasil. Perceba que colocar 5.565 municípios é muito difícil para que eles sejam representados de maneira clara. Em alguns pontos aparece apenas uma mancha. Então, fizemos aí esta introdução para que nós pudéssemos comparar. Olha só, fomos ao separatismo na Europa. Vamos começar agora sobre o separatismo no Brasil, essa relação você deve construir. Olhamos o nosso mapa, que temos a sensação que ele é eterno, da divisão política em 27 UFs, e o mapa que não é comum dos 5.565 municípios. Concurseira, concurseiro, vamos voltar agora um pouquinho no passado. No dia 5 de maio de 2011, foram aprovados os plebiscitos sobre a criação das novas UFs, Tapajós e Carajás. Ou melhor, foi aprovado o plebiscito para retalhar o estado do Pará, dividi-lo. E isso, é claro, transformaria o mapa do Brasil. Nesse caso, concurseiro, concurseira, a Câmara abriu a possibilidade, ou seja, uma possibilidade para que o mapa do Brasil fosse transformado nos próximos anos. Mesmo que nós já saibamos que o plebiscito
para a separação, disse não, que o povo do Pará não queria a criação de novas UFs, isto abriu a possibilidade. Isso despertou o interesse de outras regiões. E eu quero dizer o seguinte aqui: basta existir uma crise, basta existir um motivo, isso despertará o sentimento nas pessoas da região para que o tema volte à tona. Vamos fazer o seguinte agora, concurseiro, concurseira. Vimos os dois mapas do Brasil, vamos dar uma espécie de zoom, certo? Para analisarmos o mapa apenas do Pará, tá certo? Olha comigo aí, você está vendo o mapa político do Pará, político no seguinte sentido: a divisão em municípios desta unidade federativa. Perceba que tem municípios gigantescos aí. O maior município do mundo está dentro do estado do Pará, que é Altamira, uma área espetacular, quase o tamanho de Portugal, para se ter uma ideia, e é um município. Alguns detalhes sobre esta UF. Ela é a segunda maior UF em área do nosso país. Dentro do Pará existe, como eu falei anteriormente, então, o maior município também em área, porque em população, em PIB, sabemos que é São Paulo, perfeito? Como é um território com poucas estradas, olha só aí, um dos motivos que desperta o sentimento de separatismo. Poucas estradas, poucas rodovias, poucos aeroportos e uma subutilização de um potencial aquaviário fantástico. Muitas áreas do Pará acabam ficando isoladas. Isoladas de onde? De Belém, que é a capital, ficam isoladas dos grandes centros, quando as pessoas precisam de hospitais, de escolas, de faculdade, de emprego. Então, isso causa uma sensação onde elas estão que elas não conseguem atingir a sua área mais próxima. Em alguns casos, é mais fácil você pegar um avião e ir até São Paulo, ir até o Rio de Janeiro, do que ir até Belém. Então, isso causa na população um sentimento de quê? De desamparo, de estarem isoladas. Algo semelhante àquela questão que eu falo sempre de você fazer a relação com o que acontece na Espanha, no caso da Catalunha. Eles se sentem isolados, se sentem, às vezes, até explorados. Diante de tudo isso, diante desse descaso das autoridades e do oportunismo de outros, se propôs o seguinte: olha o mapa da proposta, que você sabe que foi refutada, ok? Vou fazer uma ressalva enquanto você observa o mapa. Esta proposta foi refutada, mas o sentimento de uma parte da população, de quem vive na proposta do Tapajós, na proposta de Carajás, certo? Não foi diluída, não se eliminou, como você está observando. Esta região ainda aí tem esse sentimento. Uma parte da população votou contra e outra parte votou a favor. E venceu, é claro, quem era contra esta retaliação neste mapa. Você percebe aí que se fosse apenas esta proposta, aí já faria o nosso país ficar com 29 unidades federativas, se criasse, nesse caso, Tapajós e Carajás, e diminuindo em muito a área do atual Pará, que é a nossa segunda maior unidade federativa. Para nós termos uma ideia mais interessante em relação a este fato, a este acontecido, e entender o que o povo do Pará viveu, como foi essa disputa, vamos analisar apenas 2 depoimentos. Claro, aqui um contra e um a favor. Eu não estou aqui advogando para que se crie ou deixe de criar mais unidades federativas. O interessante aqui é que nós saibamos falar sobre. Imagine que isso venha a ser tema de uma redação. Você tem que ter a capacidade, você tem que ter argumentos. Aqui eu já vou dar uma dica antes de você analisar os 2 depoimentos, porque você pode aproveitar esses depoimentos, perfeito? Veja,
se uma parte da sua prova é uma redação e o tema da redação pode ser a criação de novas unidades federativas no país, quem for corrigir a redação quer saber a sua capacidade de argumentação e argumentar com dados palpáveis. Por exemplo, esses dois que você vai ver agora, contra e a favor. Acompanhe. Veja, o plebiscito não é uma guerra entre irmãos. Pelo contrário, é uma consulta democrática onde todos livremente vão se informar, refletir e no final vão decidir o seu voto, sabendo que a sua decisão pode significar uma grande mudança na sua vida e, sobretudo, no futuro de seus filhos, já a partir dos próximos anos. E para que essa decisão possa ser tomada de forma tranquila e segura, a primeira coisa que você deve fazer é trocar por um momento a palavra não e a palavra sim pela palavra por quê. O porquê é a sua defesa, é a sua segurança, é o seu direito de procurar não errar e tomar sempre a melhor decisão. Quem pesquisa, quem pergunta, erra menos. Veja, se você está em uma estrada que você não conhece bem e alguém lhe diz não vá por esse caminho, a primeira coisa sensata é você parar e perguntar. Se uma pessoa lhe diz tome ou não tome tal remédio, você pergunta por quê? É isso aí. Ou seja, o não e o sim devem lhe explicar direitinho os seus projetos e, sobretudo, por que você deve votar no sim ou no não. Veja, quando eu lhe digo o Pará tem 4 problemas que juntos não têm solução, você pergunta por quê? Porque o Pará é muito grande, porque tem muita gente e porque tem muitos problemas e o seu governo tem pouco dinheiro para resolver tantos problemas. Porque todo o dinheiro que o governo do Pará recebe do governo federal e dos impostos que arrecada é menor do que ele gasta. Para você ter uma ideia, no ano de 2010, o governo do Pará gastou 110 milhões a mais do que tudo que ele arrecadou. Pagou dívidas de 450 milhões e contraiu mais 756 milhões de novas dívidas. Isso se chama déficit fiscal e é um sinal claro de que as coisas não andam bem. É por isso que os problemas do Pará só se agravam de ano para ano. Aí eu lhe digo, a solução real, verdadeira, para as coisas melhorarem é dividir o Pará em 3 estados. Porque diminui o tamanho da área que cada governo tem que tomar conta, tem que cuidar. Com isso, diminui a quantidade de gente e diminui também os problemas que ele tem que resolver. E o mais importante, aumenta a receita, o dinheiro que os estados recebem. Aí você pergunta novamente. Porque as maiores receitas do estado são o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que vem do governo federal, e o ICMS, que é o imposto que o próprio estado arrecada. O ano de 2010, essas 2 arrecadações juntas significaram para o governo do Pará 8 bilhões de reais. Se a divisão em 3 estados for feita, ela passa para 11 bilhões. Gente, estamos falando de 3 bilhões a mais por ano. São 12 bilhões a mais em 4 anos. Isso é muito dinheiro e dinheiro garantido. Tenha certeza. Isso muda a vida do povo do Pará e tudo isso será dividido pelos 3 estados. O novo Pará ficará com 6 bilhões de reais. Tapajós com 2 bilhões e 600 milhões de reais. E o Carajás com 2 bilhões e 200 milhões de reais. E veja, tudo isso só acontece por causa da divisão, porque hoje nem o Tapajós nem o Carajás recebem nada do FPE. Mais alguma dúvida? É isso aí. Quanto mais você perguntar por quê, mais você vai ficar sabendo. E com isso vai poder decidir o seu voto da forma mais segura e muito mais consciente. Se a gente muda, todo santo ajuda. Vamos dividir para multiplicar. O
O evento deu início ao período de trabalho para a realização do plebiscito que vai decidir o futuro do estado do Pará. Eu digo que esse momento é o momento mais importante da nossa história recente, porque não vai se discutir o futuro de 4 anos, como numa eleição normal acontece. Nós vamos discutir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o futuro do nosso estado. A partir do dia 13 de setembro, estaremos liberados para empreender a nossa campanha contra a divisão do estado do Pará e contra a criação do estado de Tapajós. De acordo com o presidente da Associação Comercial do Pará, a criação dos novos estados vai atingir a economia de forma negativa, podendo causar o fechamento de fábricas e estabelecimentos comerciais. Todos os estudos até agora que nós tivemos acesso mostram que a população de todo o estado hoje será grande prejudicada. Agora, e veementemente, nós estamos lutando agora para que o sim não prevaleça. O plebiscito que vai decidir a criação ou não dos estados do Tapajós e do Carajás vai acontecer no dia 11 de dezembro. E ao contrário do que muita gente pensa, o voto vai ser obrigatório. O voto será obrigatório. Segundo a resolução do TSE, todos os cidadãos do Pará precisarão comparecer no dia 11 de dezembro para votar e quem não estiver no seu domicílio eleitoral precisará justificar o voto como se fosse uma eleição normal. O prazo para que as frentes façam as inscrições perante o Tribunal Regional Eleitoral termina dia 2 de setembro. Já o período de propaganda começa no dia 13 desse mês, indo até as vésperas da votação. Serão permitidas propagandas na internet, distribuição de panfletos, serviço de alto-falantes, passeatas, carreatas e programas de rádio e televisão. Caso a divisão seja aprovada, o Pará vai ficar com apenas 17% do território atual e 58% da população do estado. Para este vereador, a separação só vai trazer mais problemas para os paraenses. O estado é grande, o estado é rico. O que falta, na verdade, é um pouco de gestão para esse estado. Então, certamente, quando esse estado for gerido para todo o estado, não vai ter aquelas pessoas insatisfeitas para que queiram a divisão. Concurseira, concurseiro, esses 2 depoimentos servem então para que deles você tire argumentos para poder discorrer sobre este assunto, independente de você ser contra ou a favor de que novas UFs sejam criadas em nosso país. Veja o seguinte agora, concurseiro, concurseira. Essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo. Veja lá. A rejeição dos eleitores paraenses à proposta de divisão do estado se manteve maior que 60%. Isso é bastante significativo. De acordo com pesquisa do Datafolha, 65% são contra, ou melhor, foram contra a criação de Carajás, no sudeste do Pará, e 64% contra a criação de Tapajós. Mas, reafirmo o que eu falei anteriormente, essa população foi contra nesse momento, porque tem uma estabilidade política, existe uma melhora na condição de vida, porque se não for resolvido o problema de isolamento da região, a primeira crise que vier, o sentimento vai se reacender. Mais um ponto aí importante, mais um parênteses que eu quero abrir aqui. É indispensável que você tenha um domínio aqui. Como se cria, vamos lá, país, como se cria estado e como se cria município. Dentro dessas 3 figuras, você precisa ter um domínio que, tanto o município, como o estado, ou a UF, como o país, existem pessoas jurídicas, seja o presidente e o vice-presidente, o Senado, os deputados federais. No caso de uma unidade federativa, o governador, o vice-governador, os deputados estaduais e, no caso do município, a figura do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. E entre todos eles, certo? De todos eles, uma coisa em comum, todos necessitam de um território, ok? Território é uma área, um pedaço de terra que é independente o tamanho. E neste território, essas figuras políticas exercerão o
poder, criarão leis e ali é indispensável, é claro, também uma população. Concurseira, concurseiro, o Pará não é a única UF que tem projeto para desmembramento, para a criação de novas UFs, certo? Existem inúmeras propostas tramitando no Congresso Nacional. E para que você tenha uma ideia de tudo isso, vamos analisar agora um mapa que demonstram algumas das propostas que existem para redividir o nosso país. Vamos lá? Veja comigo aí algumas das propostas, não são todas, ok? Veja aí o Amazonas, criação para Rio Negro, para Solimões, para Juruá, Tapajós e Carajás nós já vimos. Olha só, até o Amapá tem um projeto para criar uma UF, olha como seria extremamente reduzida, praticamente do tamanho do DF, chamado Oiapoque. Maranhão do Sul, o Piauí seria redividido, São Francisco, lá no Mato Grosso do Norte, Araguaia. Concurseira, concurseiro. Este tema, então, ele está presente na nossa política. Ele pode, sim, ser cobrado. E eu quero dar algum conteúdo aqui para você ainda fazer uma análise e até usar se isso for a sua redação. Vamos comparar, entre aspas, iguais aqui em termos de território. O Brasil tem um território muito semelhante ao dos Estados Unidos. Quantas UFs ou quantos estados tem este país? 50 estados. Existe até a possibilidade de ser inventado mais um brevemente, de ser incorporado mais um. Mas vamos deixar aí os 50. Ou seja, quase o dobro do que o Brasil. Automaticamente, quantos municípios tem os Estados Unidos? Eles têm um modelo diferente, mas se fôssemos comparar um por um, eles têm em torno de 15 mil municípios. Diante desse argumento, se só analisássemos os Estados Unidos, nós podemos dizer que o Brasil tem que ser dividido em municípios mais 10 mil ainda, porque só temos 5 mil e pouquinho, em estados praticamente dobrar. Mas é claro que não é esta leitura simplória. Isso é apenas um ponto de partida para você escrever. Só que nós temos estrutura administrativa, porque cada vez que você cria uma nova UF, tem um novo governador, um novo prefeito, uma nova Câmara e tem uma nova máquina administrativa que precisa ser movimentada e isto custa. Então, trabalhe com esta ideia e assim você vai dar ao seu corretor da sua prova a sensação que você é uma pessoa que entende muito sobre o tema, muito sobre o assunto. Concurseira, concurseiro, lembre-se que a mais recente divisão interna que nosso país fez foi no ano de 1988, pela Assembleia Nacional Constituinte. Neste momento, mudou-se da seguinte forma. Criou-se Tocantins. Quando você olha para o mapa do Brasil e ver o estado de Tocantins, ou o UF de Tocantins, entenda que esse território pertencia a Goiás e, naquele momento, até 88, estava na região centro-oeste. Depois disso, tudo mudou. Passou para a região norte e tornou-se um novo estado independente, com governador, vice-governador, deputados estaduais, direito a senador e tudo mais. Então, fique ligado a esse tema. Ele está presente, sim, na vida política brasileira. E existem possibilidades inúmeras de que volte a ser cobrado, volte a ser questionado. Só precisa de um fato político. E isto vai inspirar as pessoas que fazem a prova, a banca que cria questões para ser cobrada nas provas pelos concursos públicos em nosso país. Resolução de questão. Essa questão que separamos para que nós possamos treinar a nossa habilidade sobre esse tema é muito interessante. E, além de tudo, ela é atual e ela pode ser remodelada para algum concurso que você venha a fazer. Então, eu quero que você me acompanhe no seu enunciado. Veja só, começa de maneira bastante simples.
Marque a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988. Só isso, entre aspas. Ou seja, exige de você, concurseiro ou concurseira, um domínio do pensamento, ou melhor, do que reza a Constituição em relação ao tema. Então vamos às alternativas para que nós possamos fazer análise? Me acompanhe. Olha o que diz a alternativa A. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a união dos estados, os municípios, o Distrito Federal, os territórios e as autarquias, todos autônomos nos termos da Constituição. Interessante, essa foi uma boa pegadinha. Onde está o erro? Ela não está correta aí, tá certo? A bronca nesta alternativa está a partir da segunda parte, quando falou-se das autarquias. As autarquias não estão citadas neste ponto da Constituição. A banca que elaborou isso queria saber qual era o seu conhecimento em relação a isso, até se você sabe o que é uma autarquia. Sabendo que é uma autarquia, claro que você iria considerar essa alternativa como errada. O que diz a questão B? Vamos lá. Os territórios federais não integram a União e sua extinção depende de lei ordinária estadual. Vários pontos errados nessa alternativa. Primeiro, que quando o Brasil tinha territórios federais, por exemplo, contestado não, o território do Iguaçu, na região sul do nosso país, ou Rondônia, que já foi um território, Amapá e Roraima, essas duas UFs já foram territórios, é claro que elas integravam o nosso país. E mais um ponto aí interessante, não seria, ou melhor, não é uma lei estadual que é capaz de fazer isso, vai depender do Congresso. O Congresso é que tem o poder para fazer essas mudanças. Concurseiro, concurseira, vamos analisar agora a alternativa C. Olha o que ela diz. A Constituição Federal possibilita a transformação de território em Estados-membros e a criação e incorporação, fusão e o desmembramento de municípios. Chama sua atenção. Isto deve ser conteúdo que você tem que dominar. Esta é a alternativa correta. Perfeito? Ela diz o seguinte, alternativa D. De acordo com a Constituição Federal, na organização político-administrativa, os entes federativos são dotados de soberania e de autonomia. A bronca está aí na soberania e na autonomia. É parcial essa soberania e autonomia. Em alternativa anterior, eu li para você o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Quando é uma federação, nós temos um eixo central, no caso aí a União, o governo federal. Então, essa questão de autonomia e soberania é bastante relativa. Então, ficou marcado aí a questão C, e eu disse que esta alternativa é conteúdo que você deve registrar. E eu devo até repeti-la, porque você vai guardar isso. Vamos lá, olha o que diz a alternativa C. A Constituição Federal possibilita a transformação de territórios em Estados-membros e a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios. Tá aí então a dica, conteúdo importante em relação ao tema desmembrar municípios em nosso país. Dicas de estudo. Concurseiro, concurseira, a gente precisa conhecer o nosso país. Nós temos que saber falar sobre o nosso país. E para isso eu indico para você o seguinte livro, Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha. Quando você estiver lendo esse livro, até transforme-o em livro de cabeceira. Você vai notar que Euclides teve a capacidade de descrever as regiões do nosso país,
a questão do território, a questão do clima, a questão da vegetação, a questão do relevo. Isto vai dar a você a habilidade de estabelecer relações. Vale a pena estudá-lo, vale a pena analisá-lo. Me despeço aqui, claro, desejando a você sempre ótimos estudos e uma boa prova.